O mundo em que vivemos está cheio de paisagens e cenários lindos. São imensidões de terras e águas que, por mais que o ser humano tenha explorado, ainda falta muita coisa para se descobrir. Uma das paisagens mais antigas e fascinantes que existem no planeta são as florestas, que servem de abrigo a milhares de espécies de animais, insetos e também abrigam muitos segredos e mistérios a serem desvendados. Hoje você vai conhecer 5 coisas muito loucas encontradas em florestas pelo mundo afora. Imagine você fazendo uma trilha ecológica, andando de bicicleta ou a pé em uma floresta e de repente você dá de cara com um destes. Estes são blocos de madeira com pregos ou parafusos que foram deixados no meio das trilhas justamente para furar os pneus das bicicletas ou até mesmo para machucar os pés de quem passar por ali. Essas péssimas surpresas foram encontradas em trilhas de mountain bike na cidade de Lampeter, que fica em Ceredigion, no país de Gales. Embaixo dessas peças de madeira foram encontradas frases escritas dizendo coisas como "haha, te peguei" ou então "mantenha-se na trilha". Apesar de ser algo estranho, você pode até imaginar que isso tudo pode ser uma brincadeira de extremo mau gosto de alguém. Mas as coisas começaram a ficar realmente bizarras depois que pessoas que estavam sozinhas andando nessas trilhas foram atacadas ou desapareceram. 2 pessoas foram encontradas baleadas, caídas ao lado de suas bicicletas e um jovem de 20 anos, estudante de uma universidade local, desapareceu sem deixar vestígios em 2018. A polícia segue com as investigações, mas até agora nada foi resolvido. Uma história que se assemelha um pouco ao filme de ficção Pânico na Floresta, onde pessoas são assassinadas por maníacos enquanto andavam por regiões de mata. Uma descoberta notável foi feita na floresta amazônica. Arqueólogos encontraram 81 assentamentos que se assemelhavam a vilas onde pessoas viveram na bacia do Alto Tapajós, aproximadamente entre os anos de 1200 e 1500. A descoberta foi feita enquanto cientistas patrulhavam a área e encontraram potes de cerâmica, machados e pilhas de lixo enterradas. Os pesquisadores também acreditam que essas pessoas viveram em casas de madeira e seus vilarejos eram cercados com muros para se protegerem de perigos externos. Ninguém jamais esperou encontrar pessoas vivendo naquelas regiões nessa época e estima-se que de 500 a 1 milhão de pessoas viveram naqueles locais. O curioso é que o Brasil foi descoberto em 1500, mas os vestígios dos povos que viveram naqueles locais mostram que pessoas com tecnologias mais desenvolvidas que os índios já viveram no país cerca de 300 anos antes da chegada de Pedro Álvares Cabral. Isso sugere que o nosso país já havia sido visitado por civilizações mais avançadas que os índios antes mesmo de 1492, data em que Colombo descobriu a América. A próxima descoberta na nossa lista de coisas estranhas encontradas em florestas é uma das mais óbvias, mas também é uma das mais incríveis. Encontraram uma árvore na Malásia, mas não se trata de uma simples árvore, é na verdade a árvore mais alta do mundo. Pesquisadores encontraram na ilha de Bornéu, na Malásia, a árvore de floresta tropical mais alta do mundo, medindo aproximadamente 100 metros de altura, o que equivale a um prédio de 20 andares. A árvore foi chamada de Menara, que significa torre na língua dos Maia. A região onde essa árvore foi encontrada é conhecida como o local onde se encontram as florestas mais antigas do mundo, e estima-se que essas florestas tenham aproximadamente 130 milhões de anos de idade. Você não ouviu errado, aquelas florestas têm cerca de 130 milhões de anos de idade. Essas florestas, para lá de antigas, também são lar de outras criaturas gigantescas, como por exemplo o maior bicho do pau do mundo, que é um inseto que se parece com um graveto, medindo quase 70 centímetros de comprimento. Mas que insetão, galera! Lá também foi encontrada a maior flor do mundo,
a Rafflesia arnoldii, que tem mais de 100 centímetros de diâmetro e pode pesar até 11 quilos. Você deve estar se perguntando se ela tem um cheiro bom, mas a resposta é não, muito pelo contrário. Na verdade, ela tem um cheiro de podre e alguns nativos da região costumam chamá-la de flor cadáver ou flor da morte. Curiosamente, ela também serviu de inspiração para a criação do Pokémon Vileplume. Agora eu te faço uma pergunta: você teria coragem de se matar para poder salvar a vida de outras pessoas? Em algumas florestas do sudeste da Malásia, você pode encontrar uma espécie inusitada de formiga que tem um mecanismo de defesa bastante curioso. Quando elas se sentem ameaçadas, elas têm a habilidade de detonar a si próprias, inflando seu corpo e explodindo como se fossem um homem-bomba. Ou melhor, a formiga-bomba no caso. Quando explodem, elas liberam um líquido amarelo bastante pegajoso que é letal para outros insetos, mas é inofensivo para o ser humano. Na tentativa de defender suas colônias, elas se atracam aos insetos que estão atacando seu ninho, mordem e contraem seus músculos com tanta força que sua pele se parte, liberando o líquido venenoso que pode ser letal a outras formigas e pequenos insetos. Pesquisadores ainda estão estudando o curioso mecanismo de defesa dessas formigas, mas já descobriram uma hierarquia entre elas, onde apenas uma parte da classe trabalhadora que constrói o ninho e são consideradas dispensáveis se dedicam a esse ato que pode ser considerado heróico para alguns ou suicida para outros. Numa floresta na Bósnia, arqueólogos encontraram uma bola imensa feita de pedra e ferro. Estima-se que ela foi feita cerca de 1500 anos atrás por uma civilização desconhecida, mas que era dotada de tecnologia avançada para a época. Os pesquisadores afirmaram que na região havia muitas dessas bolas, mas elas foram quebradas por moradores locais na década de 70 devido a rumores de que poderia haver ouro dentro delas. A esfera mede cerca de 1,5 metro de diâmetro e pesa cerca de 40 mil quilos. Enquanto alguns estudiosos acreditam que a esfera foi formada através de um processo natural chamado de concretização, outros acham impossível ela ter assumido uma forma esférica tão perfeita e sugerem que as esferas tenham sido obra de civilizações antigas que tinham contato com seres alienígenas. Ninguém sabe ao certo o porquê delas estarem ali, mas algumas lendas locais sugerem que deuses antigos guerreavam entre si usando essas esferas e elas seriam os últimos vestígios de uma guerra entre raças há muito tempo esquecidas que ocorreu naquele local. A nossa lista de coisas estranhas encontradas em florestas termina por aqui. Deixe o seu gostei, se inscreva no canal para mais curiosidades super legais e até a próxima!